Salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Educa Channel. A aula já vai começar! Fala galerinha, beleza? Já estamos de volta então. Uma partícula se move em linha reta com aceleração constante. Sabe-se que no intervalo de tempo de 10 segundos, ela passa duas vezes pelo mesmo ponto dessa reta, com velocidade de mesmo módulo, velocidade igual a 4 metros por segundo em sentidos opostos. A variação de espaço, ou seja, o deslocamento, que é a variação do espaço, o deslocamento e a distância efetiva percorrida pela partícula nesse intervalo de tempo são. Então, tá aí as opções. Vamos então calcular aqui e descobrir então aí qual é o deslocamento, a variação das posições e também qual é a distância dessa partícula que passa duas vezes pelo mesmo ponto num intervalo de tempo de 10 segundos. Salve galera, beleza? Chegamos então à questão 16 e de acordo com o texto é o seguinte: uma partícula ela passa pela mesma posição duas vezes no intervalo de tempo aí de 10 segundos. Ou seja, no intervalo de 10 segundos, ela passa duas vezes pela mesma posição, imprimindo uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, com uma velocidade de 4 metros por segundo, ela passa pela mesma posição duas vezes no intervalo de tempo de 10 segundos. A pergunta é a seguinte: qual o deslocamento dessa partícula e qual a distância que essa partícula vai percorrer, já que ela faz esse movimento aí? Tá? Pegando outro pincel aqui, rapidinho, então vamos resolver então essa questão. Primeiro, eu preciso achar a aceleração média dessa partícula aí. Eu vou resolver aqui com a questão do movimento variado, que é a velocidade final, que é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? Então, vamos resolver? A velocidade final fica fácil, porque como ela vai e passa pela mesma posição duas vezes no intervalo de 10 segundos, então a velocidade final é zero, porque ela passa e termina ali a sua trajetória, certo? A velocidade inicial, ele diz que é 4 metros por segundo, então é a velocidade inicial 4 metros, mais a aceleração que eu quero descobrir e o tempo que ele diz que é 10 segundos. Só que é 10 segundos para ir, 10 segundos para ir e voltar, porque ele passa duas vezes, nesse intervalo de tempo, ele passa duas vezes na mesma posição. Então, se ele gasta 10 segundos para ir e voltar, então é 5 para ir e 5 para voltar. Então o tempo aqui vai ser 5 segundos. Beleza? Agora, como os dois termos estão tudo do mesmo lado, eu vou mudar os lados aqui para não mexer no sinal. Vai ficar a aceleração vezes 5, que é igual a 4. O 5 está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. Então vai ficar a aceleração, que é igual a 4 sobre 5. Então, vai ficar 0,8 metros por segundo ao quadrado. Está aí, então, a aceleração. Beleza? Descobrimos, então, a aceleração do móvel aí. Show de bola? Agora que nós já achamos a aceleração, ficou fácil. Se não está pedindo o tempo, está pedindo o que é o deslocamento, então é a equação de Torricelli. Quando não se pede o tempo, não está pedindo o tempo, nem perca tempo. Equação de Torricelli. Então eu vou aqui dividir o quadro aqui, vou escrever aqui então a equação de Torricelli para descobrir então qual é o deslocamento, certo? A equação de Torricelli descreve assim: velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. E nós queremos descobrir justamente isso, é o deslocamento. Nós já sabemos que a velocidade final é zero, então zero ao quadrado vai dar zero mesmo. A velocidade inicial é 4, então eu tenho 4 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração. A aceleração, já sabemos, é 0,8, então eu tenho aqui 0,8 vezes o deslocamento que eu quero descobrir. Beleza? Então, invertendo tudo aqui de posição aqui, nós temos, 2 vezes 0,8, nós temos 1,6. 1,6 vezes o deslocamento. Então eu tenho, deslocamento
vezes 1,6 é igual 4 ao quadrado, que já está aqui, vou permanecer aqui, 16. Beleza? Então eu vou inverter as posições aí. Então ficou assim, ó. 1,6 está aqui multiplicando pelo deslocamento, vem para cá dividindo. Então, deslocamento é igual 16 sobre 1,6, que é igual a 10 metros. Então, descobrimos que o deslocamento é 10 metros. Agora, peraí, se o deslocamento é 10 metros e ele vai e volta, né? Ele passa duas vezes pela mesma posição e o deslocamento é 10 metros, então a distância percorrida é 10 metros para ir, 10 metros para voltar. Então qual é a distância percorrida então? Exatamente isso. Então a distância percorrida é 10 metros para ir, 10 para voltar, 20 metros é a distância percorrida por esse móvel aí. Beleza? E aí, vamos relembrar? Para relembrar então foi o seguinte, ele precisava descobrir qual era o deslocamento, né, e qual é a distância de um móvel que passa duas vezes pela mesma posição no intervalo de tempo de 10 segundos com velocidade de 4 metros por segundo. O que eu fiz então? Descobri então a aceleração aplicando a equação do movimento uniformemente variável. Eu tinha aqui 4, mas a aceleração vezes 5, o 5 vem para cá dividindo, ficou então 4 sobre 5, que é igual a 0,8. Eu achei a aceleração. Achando a aceleração, eu apliquei então a equação de Torricelli, porque como não perde tempo, eu não perdi meu tempo. Eu já fui logo para a equação de Torricelli. E aí descobri então o deslocamento, que é 10 metros. Se o deslocamento é 10 metros, é óbvio que a partícula passa duas vezes pela mesma posição, então ele gastou 10 metros mais 10 metros, a distância então foi 20 metros percorrida. E aí, gostou da explicação? Gostou da ideia? Gostou da aula? Então, dá aquela moral pra gente aí, então. Se inscreva no nosso canal, curte aí essa aula aí, deixe seu comentário e a gente vai estar aí respondendo para você, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.